Oi, oi! Eu aqui de novo, Laila Vilela. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre uma parte muito importante da nossa legislação, que é a Convenção da ONU. Vocês lembram que eu falei que ela veio para o nosso arcabouço legal com status de Constituição, né? Desde 2009, através do decreto 6949, tá? Então, isso, gente, foi muito importante, foi um marco nos direitos das pessoas com deficiência. Essa convenção foi amplamente discutida mundialmente, com participantes aqui do Brasil também, né? A doutora Isabel Maior, por exemplo, o doutor Ricardo Tadeu, que talvez vocês conheçam, que eles são ícones aí na questão da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, né? E a Convenção da ONU, ela trouxe pra gente várias características ali, dos direitos em geral, da prioridade de efetivação de direitos em uma série de momentos necessários, na educação, na saúde, e trouxe pra gente aquela grande mudança conceitual que eu falei, né? A gente tem que parar de entender deficiência como algo que está no corpo da pessoa e que cabe a ela superar essa dificuldade que ela possa ter e tudo mais e se encaixar numa sociedade do jeito que ela é. A nossa sociedade, como diversas outras, gente, ela não tem ainda essas características de ser inclusiva, de garantir acessibilidade. As pessoas ainda enfrentam muitas barreiras e eu vou explicar sobre as barreiras em um outro encontro nosso aqui. Mas o que a Convenção da ONU traz para nós lá nos seus propósitos? Ela não teve ali pretensão de descrever um conceito de deficiência, até porque ela traz também no seu texto que a deficiência é um conceito em evolução, as coisas se alteram, né, conforme a sociedade evolui. Então, como eu falei para vocês que eu gosto do termo que eu inventei aí de pessoa em deficiência, justamente por isso, porque isso é em evolução. Se a gente muda essas barreiras, garante a acessibilidade, a gente tira essa experiência de deficiência da pessoa, ou seja, a gente tira as limitações que a sociedade impõe para essa pessoa, né? Então, o que a Convenção da ONU traz lá no seu texto é o seguinte, que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos. O que são esses impedimentos? O termo que veio para a nossa tradução é esse: impedimentos são as alterações corporais na função e na estrutura do corpo, né? Então, são características do corpo da pessoa. Então, as pessoas que têm esses impedimentos, e eles podem ser de natureza física, né? As questões motoras, etc., pode ser mental ou intelectual, esses mais da esfera aí do pensamento, da nossa mente, da afetividade, né? E eles podem ser da esfera sensorial. Sensorial inclui o quê? Audição, visão, né? São os nossos sentidos mesmo ali, tá? E esses impedimentos, então, dessas diversas naturezas, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva em sociedade com as demais pessoas. Depois, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz essa mesma definição, né, de deficiência, só que ela faz uma pequena mudança, porque aqui se fala em com diversas barreiras, né? A LBI já fala em uma ou mais barreiras. Por quê, gente? Às vezes é suficiente uma barreira para impedir essa participação social e essa plena efetivação das atividades ali, das coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então, isso veio para a gente de uma maneira muito forte. Esse conceito já está amplamente difundido? Sim, mas muita gente ainda não tem essa compreensão dele? Não. Infelizmente, muita gente ainda pensa em deficiência como alterações do corpo, né? E que a pessoa que se supere. Então, isso aí é que a gente tem que ir mudando aos poucos. E aí fica um pedido até para os colegas que são na área de saúde, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que tenham esse olhar para a deficiência diferenciado. Não vão ficar fixados na questão do corpo, não é? A gente tem que compreender o que? As barreiras, o que tem no contexto da pessoa, né? Porque se a gente não compreende isso, a gente não vai fazer as adequadas intervenções. Então, a gente tem que sair desse modelinho de doença, muito ligado à CID, né? Essa alteração corporal, e que ficava muito na mão de médicos. E eu sou médica, gente, eu falo isso porque foi assim, né, que eu aprendi ao longo da minha faculdade. Eu fui mudar essa visão depois, quando eu comecei a trabalhar com a inclusão, com essa coisa toda. Então, a gente entender agora que a avaliação de deficiência, que a compreensão da deficiência deve ser biopsicossocial, requer um exercício, um empenho nosso, um estudo dessas coisas, uma compreensão desses conceitos aí, tá? Então, vamos tirar esse negócio da cabeça. Que, eu canso de ver gente me perguntando, ela doença, sim, é deficiência? O que eu falo? Não sei, né? A pessoa pode ter um adoecimento de base, sim. Isso vai fazer parte ali das características do corpo dela. Agora, se isso vai gerar uma experiência de deficiência, vai depender de N fatores, né? Dos fatores ambientais, pessoais, psicológicos,
vai depender da sociedade em que ela vive, das barreiras que ela enfrenta, vai depender também o quê? Das características desse adoecimento no corpo, porque às vezes a pessoa tem um adoecimento, mas isso não traz alterações ali para a realização das atividades do dia a dia. Então não basta ter um diagnóstico, né? A avaliação hoje ela tem que ser biopsicossocial. Isso é uma exigência que já está além da convenção que traz essa ideia, ela está explícita na Lei Brasileira de Inclusão, aquela que eu falei para vocês, que está em vigor desde 2016. Então, desde essa época que a gente deveria avaliar a deficiência com um olhar biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar, né? Não é coisa de médico, não é coisa de doença, tá? Então, é isso que a gente tem que mudar aí bastante nos nossos conceitos. A avaliação de deficiência hoje, ela tem que partir da ideia da funcionalidade. O que é a funcionalidade? É essa coisa de interação de um corpo com o local que vive, com a sociedade que vive, para avaliar o quê? Como são as atividades e participação no dia a dia, tá? Depois eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui sobre a classificação de funcionalidade, porque a gente faz essa ponte, sai lá da CID, Classificação Internacional de Doenças, e começa a pensar com a ideia de funcionalidade, que o ser humano não é só um corpo, né? Ele é um corpo em um momento, em uma sociedade, em uma cultura. E é isso que a gente tem que entender na questão da funcionalidade. O que isso impacta no dia a dia dele? O que é mais complicado fazer em função do corpo que ele tem e das barreiras que ele enfrenta, né? É isso que a gente vai discutir. Mas depois eu vou falar com vocês um pouquinho mais sobre isso, porque a gente vai no passo a passo aqui na nossa novela, nos nossos encontros, tá bom? Então eu vejo você na próxima. Até logo.